Oi meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser narrado, então eu já começo limpando a pele dela com essa aguinha micelar da L'Oréal Paris. Limpo o rosto todo dela. Aí eu venho com o hidratante da Nivea Soul e vou passar ele com o pincel Dual Fiber para não ativar a oleosidade do rosto dela. Vou usar um primer da Rinodê e vou aplicar com a mão. Eu tô usando aquele primer branco da Rinodê, ele tem um efeito iluminador, o Light Skin. E eu gosto de aplicar com a mão. A base que eu tô usando é a base da Bruna Tavares, a 04 com a 01, e eu diluí ela com o diluidor da Fenty. Então, eu apliquei a base em todo o rosto com o pincel língua de gato e venho esfumando com a esponjinha. Esfumo todo o rosto com a esponjinha umedecida. Aí, com o camuflador da linha da Maquiê, o Cacau, eu vou fazer todo o contorno do rosto dela em creme. Então, eu fiz no alto da bochecha, no nariz, na mandíbula e na testa. Aí, já com o corretivo claro 01 da linha da Natura, eu vou iluminar todo esse rosto. Então, eu passo com o aplicador mesmo e venho esfumando com a esponjinha, dando acabamento entre o contorno e o iluminador. O pó que eu usei nela foi um pó amarelo, o da Benai. Por quê? Ela, como é oriental, ela tem um subtom mais amarelado, então eu quis usar o tom banana para não fugir muito da cor da pele dela. Então eu aplico em todo o rosto com a esponjinha, deixo a técnica de baked e vou aplicar o contorno que vocês já vão ver aí. O contorno que eu usei foi um da linha da Ruby Rose, o Check-in Glow Studio, a cor suede. Então, eu vou esfumar todo o rosto dela onde eu fiz o contorno em creme, eu venho aplicando o contorno em pó. Esfumei bem nesse rosto, tirei todo o excesso de pó e já dou uma esfumada entre o contorno e o pó. Aí, eu vou umedecer bem a pele dela com a linha da Rinodê, o Dazzle, o Final Touch, que é maravilhoso, gente. Eu ainda coloquei umas partículas de glitter, ele tá meio gold, tá bem bonito. Então, aí, eu já coloco o... Eu seco ele, né, e já venho aplicando o iluminador, que é da paletinha da Sunsight Iluminador, da Dark Sunsight, da Ruby Rose. E eu apliquei o Saffron, nossa, ótima no inglês, né? E depois eu vim com a Glow Kit da Anastasia e apliquei o Sunbursting. Eu vou deixar o nome certinho pra vocês. Aí, a sobrancelha dela, ela tem micropigmentação. Então, eu tirei todo o excesso de produto da sobrancelha dela. E eu vim com a cor, com a pomadinha da NYX, a brunette diluída, tá, gente? E só vim fazendo o desenho da sobrancelha dela, que já tinha micro. Então, foi bem fácil essa parte, né? A questão da sobrancelha. Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando certinho como que eu corrijo a sobrancelha sem a micro. Ah, gente, eu não falei pra vocês, mas eu usei o blush também da paletinha do iluminador da Sunset. Eu usei o Dark Sunset, tá? De blush. Aí, ó, tá bem preenchida. Aí eu venho com o corretivo que eu usei pra iluminar o rosto e vou fazer o desenho da sobrancelha, o recorte. Então, eu faço bem bonitinho o recorte daí, aplico o iluminador como primer de sombra. Se você gosta de usar o primer de sombras, você usa. Eu não tenho nenhum primer de sombra. Então, eu usei hoje o, o corretivo. Aí, eu tô esfumando com a esponjinha, tudo certinha. E aí, gente, eu já vim com o pincel pequenininho e usei a sombra Mia e esfumei todo esse olho. Esfumei, esfumei, esfumei. Aí, eu já tô com outra sombra, que é a Lana, tudo da Fenty, tá, gente?
E tô esfumando em volta do olho. Então, eu esfumei bem essa sombrinha com a Lana. E aí, agora eu vim com o pigmento da NYX, o nude, e iluminei abaixo da sobrancelha. E no comecinho do olho, eu passei o pó 04 da Vult, que também é bem amarelinho, só pra selar aquela parte que a gente não usou. Aí agora tá parecendo que é uma sombra muito escura, mas eu usei a Cora da Fendi também. Gente, amo essa sombra. E vou esfumar bem. Depois de fazer esse arco aí tudo esfumado, eu venho com a Amber e vou esfumar, também marcando o côncavo. Gente, sempre uma sombra sobreposta da outra. Nunca todas as sombras uma em cima da outra, tá, gente? Eu venho colocando uma abaixo da outra. E aí, eu vou fazer o semi-cut com o corretivo da Natura. Bonitinho aí, faço nos dois olhos, que é meio complicado, porque ela tem o olho bem. Não marca o côncavo, então eu achei o côncavo dela e fiz. Volto novamente com a Amber e vou dar acabamento nesse final desse esfumado. Aí, com o pigmento da Fendi, deixa eu ver pra vocês o nome dele. Eu vou fechar ele. É o 82 Asa de Borboleta da Fendi. Eu vou colocar em todo o meu semi-cut. E volto com a Amber dando acabamento certinho. Sempre dando acabamento, gente. Sempre voltando com as sombras anteriores. Aí eu estava voltando com a primeira sombra, que eu acho que foi a Mia, para fazer o acabamento em volta do olho. E aí eu venho com o Reflect Gold da MAC. Não apliquei fixador, porque eu queria ele mais sutil. Então eu não apliquei o fixador. Delineado, eu começo sempre marcando os dois finais dos olhos. E aí, pra dar acabamento, eu vou deixar vocês assistindo aí o videozinho. Já tenho aqui no canal vídeo sobre delineado, mas eu vou trazer um atualizado pra vocês. Mas não tem segredo, você marca o final e aí você consegue fazer na mesma altura. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Então, eu fiz um delineado bem bonito. Que aí não aparece, mas eu fiz, tá? Você viu que ela abre o olhinho delineado só. Aí vem novamente, esse pozinho aí é o da Paiô que eu coloquei pra aplicar o preto. Aí eu tô aplicando o preto no final do delineado, em cima, pra fazer um delineado meio esfumado em cima. Venho com a sombra Amber pra dar acabamento nesse preto, que é o blackout que eu usei, e venho esfumando, ó, tô esfumando com um pincelzinho de precisão, que é o M113 da Macrylan, e agora venho dando acabamento em volta desse olho. Então, venho com a Amber dando acabamento, e vocês vão ver que aí eu tô depositando um pouquinho de preto pra deixar bem pretinho esse olho. E já vou esfumando, pra não ficar nada marcado. Essa parte eu deixei ela bem devagarzinho pra vocês verem. Aí eu volto lá com a Amber e vou fazendo o acabamento em volta. Gente, esfumado é isso, é construção. Você vai aplicando uma sombra, vai esfumando, vai aplicando uma sombra e vai esfumando. Se você usou 4 tonalidades de sombra, você tem que sempre esfumar as 4 tonalidades. Aí eu tô voltando, ó, com a primeira, com a primeira e com a segunda. Cílios postiços, gente, o que eu usei nela não tem numeração. Ele é do AliExpress, um bem bonito, bem. Ele é cheio, mas ao mesmo tempo ele não é tão grosseiro. Aí fiz o acabamento do delineado com o delineador da Natura Aquarela. Fiz, ó, tampei a colinha dos cílios. A colinha que eu usei nela foi aquela Ivex da Kiss New York, sabe? Eu usei essa colinha nela. Então, aí, como tava secando o delineado, né? Taquei um lequezinho aí pra secar bem esse delineado e essa cola desses cílios. E aí, é só esperar secar tudo certinho. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e aprendendo bastante. Ela estava se olhando, se admirando. E eu vim com a colinha da Maybelline, a Decolossal Volume Express à prova d'água. Na linha d'água dela, usei o mesmo iluminador que eu não tinha falado pra vocês, mas eu usei o 77 da Inglot. Fiz o acabamento aí na base dos cílios com a sombrinha preta da Urban Decay. E depois vim
Eu vou vir aí agora com a Amber e vou fazer acabamento nesse pretinho, tá vendo? Vou dar acabamento, eu gosto sempre de dar acabamento. Se você quiser fazer o mesmo esfumado, você faz. Como ela tem o olho muito pequenininho, eu não quis engrossar muito embaixo. Então aí eu começo passando batom nela, deixo que a pontinha dos cílios dela tava descolando. Então eu colei e comecei a passar o batom. Esse batom é o da Ricoste, o Cacau. E eu achei que super combinou com os olhos, ficou bonito. E a aplicação de batom, gente, não tem segredo. Você tem que ter muito cuidado e fazer certinho. Essa máscara que eu tô usando é a da Eudora Soul. Espero que vocês gostem. Um beijão.